A noite que encontrei o lobisomem. Eu sou mineiro, nascido e criado em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais. Por lá, as noites eram silenciosas, e as histórias de assombração corriam soltas pelas conversas ao redor do fogão a lenha. Mas uma delas sempre me deixava inquieto, desde criança, a do lobisomem. Na época, meu avô costumava nos reunir ao redor da lareira e contar suas histórias, e essa era uma das que mais me impressionava. Segundo ele, nas noites de lua cheia, um homem amaldiçoado se transformava em uma criatura metade lobo, metade homem, e vagava pela mata à procura de presas. Confesso que, apesar do medo que sentia, eu duvidava dessas histórias, achava que eram apenas fantasias de gente velha querendo assustar as crianças. Mas uma noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha meus 22 anos e já não morava mais com meus pais. Tinha me mudado para uma casinha afastada da cidade, um pouco mais perto da serra. Não era um lugar isolado, mas já não tinha vizinhos muito próximos. A vida ali era pacata, como a de qualquer outro interiorano. Acordava cedo para cuidar da pequena horta que eu mantinha, e à noite, depois de jantar, gostava de sentar no alpendre e ouvir o som da natureza. O canto dos grilos, o farfalhar das folhas ao vento. Era uma paz que só quem mora no campo conhece. Mas naquela sexta-feira, a paz foi interrompida. A lua cheia brilhava forte no céu, clareando a noite com um tom prateado. Eu já estava me preparando para dormir quando ouvi um barulho estranho vindo da mata. Não era o som comum dos animais que costumavam rondar por ali. Era algo mais pesado, um misto de uivo e rosnado que fez meus pelos se arrepiarem na hora. Tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas um cachorro perdido ou algum outro bicho maior, como um lobo-guará, que às vezes aparecia pelas redondezas. Mas, à medida que o som se aproximava, percebi que não era algo comum. Levantei da cama, calcei minhas botas e peguei uma lanterna. Resolvi sair para ver o que estava acontecendo. A curiosidade era maior que o medo. A noite estava fria, e o vento fazia as árvores balançarem, criando sombras sinistras. Enquanto caminhava em direção ao barulho, ouvi mais um rosnado, dessa vez mais próximo. Meu coração acelerou, mas continuei. A mata ficava a cerca de uns 300 metros da minha casa. Era uma trilha que eu já conhecia bem, mas naquela noite, cada passo parecia mais longo e mais pesado. O barulho continuava, ora uivo, ora grunhido. Era como se estivesse tentando me afastar, mas eu não conseguia parar. De repente, ouvi um som que me congelou. Algo estava correndo em minha direção, rompendo a vegetação com violência. Minha lanterna falhou, e o silêncio da noite foi substituído por uma respiração ofegante e pesada. Me virei rápido e, por um breve instante, vi o que nunca achei que fosse ver na vida, uma figura enorme, ereta, metade homem, metade lobo. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo forte, como os de um animal, e seus dentes estavam à mostra, reluzindo à luz da lua. O tempo pareceu parar. Eu estava paralisado, sem conseguir me mexer. A criatura me observava com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Era como se ela estivesse decidindo se eu seria a próxima vítima. Seu corpo era coberto de pelos grossos e escuros, e suas mãos, ou seriam patas, estavam deformadas, com garras longas e afiadas. Aquilo não era um animal comum, tampouco um homem. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Foi então que a criatura soltou um rosnado profundo, quase como uma advertência. E antes que eu pudesse reagir, ela deu um salto, desaparecendo entre as árvores com uma agilidade impressionante. Permaneci ali, imóvel, por alguns minutos que pareceram horas. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Corri de volta para casa o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Quando cheguei, tranquei todas as portas e janelas, como se isso fosse suficiente para me proteger de algo tão poderoso. Sentei no chão da sala, ofegante, tentando processar o que havia acontecido. Meu avô sempre dizia que os lobisomens eram homens amaldiçoados, que se transformavam em noites de lua cheia, especialmente nas sextas-feiras. E o pior de tudo, eles nunca atacavam sem motivo. Se aquela criatura estava por ali,
Era porque algo ou alguém a havia despertado. Naquela noite, não consegui dormir. O som da criatura correndo pela mata ainda ecoava na minha cabeça, e a imagem dos olhos amarelos me perseguia sempre que fechava os olhos. Nos dias que se seguiram, comecei a perguntar aos vizinhos mais velhos sobre o lobisomem. Alguns riam, achavam que eu estava inventando ou delirando. Mas outros, os mais antigos, me olhavam com seriedade. Um senhor, conhecido na região como seu Zé do Mato, foi o único que resolveu me contar algo. Segundo ele, há muitos anos, um homem da cidade vizinha havia feito um pacto para salvar a vida de sua esposa, que estava à beira da morte. Mas, em troca, ele foi amaldiçoado a se transformar em lobisomem todas as noites de lua cheia. Ninguém sabia ao certo quem era esse homem, mas dizem que ele vagava pelas serras de Minas, à procura de redenção. Eu não sabia se aquilo era verdade ou apenas mais uma história para alimentar a lenda, mas, desde aquele dia, passei a respeitar mais essas antigas crenças. Nunca mais vi a criatura, mas o medo de cruzar com ela novamente sempre esteve presente. Ainda vivo no mesmo lugar, e toda vez que a lua cheia surge no céu, me lembro daquela noite. As pessoas ainda falam do lobisomem em algumas conversas, mas a maioria trata como lenda. Eu, no entanto, sei que não era apenas imaginação. Hoje, com mais de 40 anos, evito sair de casa durante as noites de lua cheia. Não porque sou covarde, mas porque aprendi que algumas histórias, por mais improváveis que pareçam, têm um fundo de verdade. E no interior de Minas, onde o tempo parece andar mais devagar, o sobrenatural parece estar sempre mais próximo do que imaginamos. A noite que o lobisomem cruzou o meu caminho. Sempre gostei de contar histórias. Talvez porque cresci ouvindo tantas, sentado ao redor do fogão a lenha da casa dos meus avós, lá no interior de Minas Gerais. As noites eram longas e escuras, e enquanto a lenha crepitava, o povo falava de coisas que não se explicavam, almas penadas, visagens, e claro, o temido lobisomem. Confesso que, durante muito tempo, achei que tudo isso era só invenção, coisa de gente velha querendo assustar os mais novos. Mas uma noite, o lobisomem deixou de ser apenas uma lenda para mim. Eu morava em uma pequena fazenda, herdada de meus pais, que por sua vez a herdaram dos meus avós. A casa ficava em uma colina, rodeada por matas fechadas e algumas clareiras onde o gado pastava durante o dia. Quando a noite caía, o único som que se ouvia era o canto dos grilos e o vento que passava pelas árvores. Era um silêncio profundo, cortado apenas pelos barulhos noturnos que, às vezes, faziam a imaginação da gente correr solta. Naquele dia específico, era sexta-feira, véspera de lua cheia, e eu havia passado o dia todo trabalhando no campo. Estava exausto, mas satisfeito com o trabalho. Depois de um jantar simples, me deitei na varanda da casa, admirando o céu estrelado e a lua quase cheia que brilhava com uma intensidade fora do comum. Enquanto descansava, comecei a ouvir um som distante, quase como um uivo. No começo, achei que fosse só algum cachorro perdido pela região, mas conforme o tempo passava, o uivo parecia ficar mais alto e mais próximo. Lembrei-me das histórias que ouvia quando criança, sobre como o lobisomem sempre aparecia em noites de lua cheia, especialmente nas noites de sexta-feira. Mas eu ri sozinho, pensando que era besteira. Já estava adulto e não acreditava mais naquelas coisas. Levantei da cadeira, tomei um gole de café e entrei em casa para dormir. Por volta da meia-noite, acordei com um som estranho. Era um misto de rosnado e gemido, como se algo grande estivesse sofrendo ali fora. Meu coração disparou. Pensei no gado, que ficava no curral atrás da casa. Peguei a lanterna e o facão que sempre mantinha perto da porta, e saí para ver o que estava acontecendo. A noite estava fria, e o luar iluminava o caminho de terra que levava até o curral. Enquanto caminhava, o som ficava cada vez mais alto, e comecei a sentir um cheiro forte, de animal molhado misturado com sangue. Ao chegar perto do curral, vi que uma das cercas estava quebrada, e havia algo se movendo entre as sombras. Iluminei com a lanterna, e o que vi me fez congelar. Ali, no meio do curral, havia uma criatura que eu jamais poderia ter imaginado. Era enorme, com pelos negros e desgrenhados cobrindo todo o corpo. Seu rosto era uma mistura de humano e lobo,
com olhos que brilhavam em um tom amarelado, refletindo a luz da lanterna. As mãos, ou seriam patas, eram grandes e cheias de garras, que rasgavam a carne de uma das vacas que havia sido abatida. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. O lobisomem levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e naquele momento senti que minha vida estava por um fio. Eu tinha ouvido muitas histórias, mas nada podia me preparar para o terror de estar diante de uma criatura tão real e aterrorizante. Era como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. A criatura rosnou, mostrando dentes enormes, manchados de sangue. Pensei em correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar aquele monstro. Finalmente, algo dentro de mim gritou para reagir. Sem pensar duas vezes, joguei a lanterna em sua direção, esperando distraí-lo por tempo suficiente para que eu pudesse fugir. A luz piscou no ar e, por sorte, acertou o lobisomem no ombro. A criatura soltou um uivo ensurdecedor, de dor ou de raiva, e em um salto assustador desapareceu nas sombras da mata. Eu corri de volta para casa, com o coração disparado, trancando todas as portas e janelas. Passei o resto da noite em claro, segurando o facão e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não sabia se estava enlouquecendo, se tinha visto algo real ou se meu medo tinha me pregado uma peça. No dia seguinte, ao amanhecer, criei coragem para sair e verificar o curral. O que encontrei confirmou meus piores temores: a vaca estava morta, com as entranhas espalhadas pelo chão. As cercas estavam rasgadas, como se algo muito forte tivesse passado por ali. Não havia sinais de pegadas humanas, apenas marcas grandes e profundas, como as de um animal. Por mais que eu tentasse racionalizar, tudo apontava para uma coisa: o lobisomem era real. Passei os dias seguintes tentando encontrar uma explicação, falando com os vizinhos mais velhos, que, ao ouvir meu relato, me olhavam com a mesma expressão séria. Eles não riam, nem me chamavam de louco. Pelo contrário, muitos disseram que também já tinham ouvido ou visto coisas estranhas nas noites de lua cheia. Seu Geraldo, um senhor de quase 80 anos que vivia a algumas léguas dali, foi quem me contou a história que eu nunca esqueci. Segundo ele, muitos anos atrás, um homem da região havia sido amaldiçoado por quebrar uma promessa sagrada. Ele teria traído sua esposa com outra mulher e, ao ser descoberto, amaldiçoado por uma velha feiticeira que morava nas montanhas. A partir daquele dia, em todas as noites de lua cheia, ele se transformava em lobisomem, vagando pelas matas e atacando qualquer coisa que encontrasse pelo caminho. A maldição, segundo seu Geraldo, passava de geração em geração, como uma herança sombria para os descendentes daquele homem. Eu não sabia se aquilo era verdade, mas depois daquela noite, comecei a olhar para as lendas com outros olhos. Nunca mais vi o lobisomem, mas sempre que a lua cheia surgia no céu, especialmente às sextas-feiras, sentia um arrepio na espinha. Nunca mais andei sozinho pela mata à noite e, nas noites de lua cheia, trancava bem as portas e janelas da casa. O tempo passou, e mesmo que as memórias daquela noite tenham se tornado mais distantes, o medo nunca desapareceu completamente. Às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço o eco daquele uivo ao longe, e me lembro que, por mais que tentemos esquecer ou racionalizar, há coisas neste mundo que simplesmente não podem ser explicadas. A maldição da Serra do Caraça. Nasci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por serras imponentes e florestas fechadas, onde o tempo parece passar mais devagar. A cidade, com suas ruas de pedra e casas antigas, estava envolta em mistérios e lendas. Desde criança, ouvia histórias de almas penadas, assombrações e, claro, o temido lobisomem. Mas, como todo jovem, nunca dei muita atenção. Cresci ouvindo essas histórias ao redor do fogão a lenha, na casa dos meus avós, e apesar de gostar do suspense que causavam, para mim, tudo aquilo era apenas conversa de gente mais velha para assustar os mais novos. Com o tempo, fui ficando mais cético, rindo das superstições da minha família. Afinal, em pleno século XXI, quem ainda acreditava em lobisomens? Eu sempre me considerava o racional, o que não se deixava levar por essas histórias. Mas isso mudou em uma única noite, e uma noite que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Era uma sexta-feira de outono,
e eu tinha 27 anos. Na época, estava morando com minha esposa, Juliana, em uma casa afastada da cidade, próxima à Serra do Caraça, um lugar conhecido por suas matas densas e pelas antigas histórias que envolviam criaturas da noite. Eu trabalhava como funcionário de uma fazenda de café, cuidando da parte administrativa e também da segurança do lugar. As noites por lá eram tranquilas, mas extremamente escuras. Não havia iluminação pública, e a única coisa que iluminava o caminho era a luz da lua. Naquela noite em particular, a lua estava cheia, iluminando o céu com um brilho prateado. Depois de um longo dia de trabalho, eu estava cansado, mas resolvi dar uma caminhada antes de dormir, como costumava fazer. Juliana sempre reclamava dessas minhas saídas noturnas, dizendo que era perigoso andar por aquelas estradas desertas, ainda mais em noites de lua cheia, quando o lobisomem ronda. Eu ria disso e dizia que o máximo que encontraria seria algum tatu ou capivara. Naquela noite, porém, a atmosfera parecia diferente. O ar estava pesado, o vento soprava de forma irregular, fazendo as árvores balançarem como se algo estivesse se movendo entre elas. Eu desci a pequena trilha que levava até o riacho, onde costumava sentar e ouvir o som da água correndo. Mas, dessa vez, ao chegar lá, senti algo estranho no ar. O silêncio era perturbador. Nem o canto dos grilos, nem o som dos sapos, absolutamente nada. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Foi então que ouvi o primeiro som. Um uivo distante, que parecia vir das profundezas da serra. Meu coração deu um salto, mas tentei me convencer de que era apenas um lobo-guará ou algum cachorro vadio. Continuei ali, tentando relaxar, mas o som foi ficando mais intenso, mais próximo, e algo naqueles uivos me fazia sentir desconfortável. Era como se não fossem apenas uivos de um animal, mas algo muito mais profundo, como um chamado. Comecei a me sentir inquieto. A sensação de ser observado era tão forte que, sem perceber, minhas mãos começaram a tremer. Olhei ao redor, e a vegetação densa parecia esconder olhos que me vigiavam. O uivo soou novamente, desta vez mais perto, e eu percebi que algo estava errado. Decidi voltar para casa. Comecei a andar rápido pela trilha, mas quanto mais me aproximava da saída, mais o uivo parecia me seguir. Foi quando o vi pela primeira vez. À beira da trilha, perto de uma velha árvore, estava uma figura que, à primeira vista, parecia um homem. Mas havia algo profundamente errado com ele. Seu corpo era deformado, coberto de pelos grossos escuros, e ele estava curvado, como se lutasse para permanecer em pé. Seus olhos, brilhando sob a luz da lua, eram de um amarelo intenso, e ao encontrar os meus, senti um calafrio percorrer minha espinha. A criatura soltou um rosnado que parecia vir das profundezas da terra, revelando dentes enormes e afiados. Eu estava congelado. Meu corpo simplesmente não respondia. Cada fibra do meu ser gritava para correr, mas era como se eu estivesse preso ali, incapaz de me mover. O lobisomem, porque não havia outra palavra para descrever o que estava diante de mim, e se moveu lentamente, como se estivesse me estudando. Seu cheiro era forte, uma mistura de suor, sangue e algo podre, que fez meu estômago revirar. O medo tomou conta de mim, e de repente, como se algo tivesse me empurrado, consegui me mexer. Corri o mais rápido que pude em direção à casa, o som das folhas secas se quebrando sob meus pés misturado ao som de passos pesados atrás de mim. Eu sabia que ele estava me perseguindo. Eu podia sentir sua presença logo atrás, sua respiração pesada e seus rosnados baixos. Não olhei para trás, não podia. Sabia que se olhasse, estaria perdido. Finalmente, consegui alcançar a casa. Fechei a porta com força e tranquei todas as trancas que encontrei. Juliana veio correndo da cozinha, assustada com o barulho. Eu mal conseguia falar, o coração disparado e o suor escorrendo pela minha testa. Ela perguntou o que havia acontecido, mas as palavras não saíam da minha boca. Apenas apontei para fora, como se a própria casa pudesse protegê-la do que eu acabará de ver. Por um longo tempo, ficamos sentados na sala, em completo silêncio, com o único som sendo o meu coração batendo. Não ousávamos falar, como se até o menor ruído pudesse atrair a criatura de volta.
Quando o dia finalmente começou a clarear, senti um alívio inexplicável. Aos poucos, comecei a recuperar minha calma e tentei entender o que havia acontecido. Será que eu estava ficando louco? Talvez o cansaço ou a sugestão de todas aquelas histórias da infância tivessem pregado uma peça na minha mente. Mas, quando saí para fora ao amanhecer, e vi as pegadas profundas ao redor da casa, soube que o que eu tinha visto era real. As pegadas eram enormes, maiores do que qualquer lobo ou cachorro que eu já tinha visto. Elas seguiam pela trilha de volta para a floresta, desaparecendo entre as árvores. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Minha esposa nunca duvidou do que eu contei, e muitos dos vizinhos mais velhos, ao ouvirem a história, apenas acenavam com a cabeça em silêncio. Eles sabiam. Eles sempre souberam. O lobisomem não era apenas uma lenda. Ele era real, uma maldição antiga que rondava as serras e florestas do interior de Minas. E, naquela noite, ele havia cruzado o meu caminho. Agora, todas as noites de lua cheia, tranco bem a casa e evito sair, não importa o quanto o ar esteja fresco ou o quanto eu queira caminhar sob a luz da lua. Aprendi da pior maneira que algumas histórias antigas têm mais verdade do que gostaríamos de admitir.